Vamos meditar agora na palavra. O Senhor já fez tanto nesta manhã aqui entre nós. Você que está aí na sua casa, receba também a paz do Senhor Jesus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Esse mês de março eu estou morando na carta de Paulo aos Romanos. Sabe quando a gente mora na carta? A gente lê, relê, volta, escreve. Então esse mês eu estou morando na carta de Romanos. E é o capítulo 12, no verso 2. O tema da nossa mensagem é mente renovada. É um texto clássico. E eu quero então que os irmãos acompanhem na leitura. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na Bíblia NVI está escrito: e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que sejamos capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Curve sua cabeça. Amado, querido Deus, graças te damos, porque a tua palavra, a porção da tua palavra nos é dada, Pai, como o pão que acabamos de nos alimentar, o teu cálice que acabamos de sorver. Nós queremos a tua palavra, Deus querido, sê conosco, continua nos abençoando com a tua graça, com o teu Espírito Santo, ministra pessoalmente a cada irmão, a cada irmã, Senhor. Quem está aqui no templo, quem está nos lares nos ouvindo, sê conosco, a tua obra é perfeita. Cremos que a tua palavra cumpre o propósito para o qual ela foi lançada. Oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Tem muito ensinamento nesta passagem, tem muitos propósitos nessa passagem. Não é possível a gente querer abraçar tudo, então eu separei uma pequena porção para que essa meditação seja eficiente, que você saia daqui hoje com uma ideia a respeito dessa passagem, mas não se renda. Outros momentos, busque, e porque tem mais ensinamento. Eu quero pegar essa passagem que fala: e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. O nosso mundo, ele é nos apresentado de forma superficial. O nosso mundo, ele é nos apresentado de uma forma que nós podemos muitas vezes receber uma informação que não é verdadeira. Por isso a palavra de Deus, ela vem falando assim: não vos conformeis com este mundo. Não preste atenção somente no que este mundo está falando, mas renovem pela passagem bíblica, pela palavra bíblica, pela comunhão com o Espírito Santo. Porque é a palavra revelada que vai fazer com que a gente discirna e saiba e entenda que este mundo, ele não nos apresenta verdades. Ele vai apresentar o que é conveniente para a sociedade, muitas vezes por causa de interesses pessoais. Então, não vos conformeis com este mundo. Olha bem para esse mundo, queridos. É um exercício. Olha bem e fala assim: não é isso. Não é isso. E quando nós falamos de renovar a mente, eu quero que você entenda que renovar é uma chave. Deus, a todo momento na palavra dele, ele vem trazendo uma perspectiva de um reino futuro. Então, é uma chave que nos abre um caminho. Essa chave, entenda, ela é dada na minha e na sua mão, mas somos nós que vamos lá e usamos a chave.
Somos nós que temos que tomar uma atitude de abrir essa porta para poder transformar a nossa mente. Porque Deus, Ele nos deu a mente, Ele nos deu o livre-arbítrio. E nós temos liberdade para decidir o que vamos fazer. Carmen, eu quero destravar, eu quero abrir esse caminho, eu quero transformar minha mente. Para quê? Quando nós entendemos destravar, chave, caminho, eu quero mais intimidade com Deus, eu preciso transformar a minha mente. Eu quero ter a paz que excede todo entendimento, eu tenho que transformar a minha mente. Eu quero conquistas, quero prosperidade, eu preciso transformar a minha mente. Eu quero enfrentar crises, eu preciso transformar a minha mente. Amém, queridos irmãos? Podemos começar pensando nesse sentido. O Senhor fala assim, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação. A renovação da nossa mente é uma decisão. Ela não é feita automaticamente, não é feita simplesmente de um modo mecânico no dia a dia, mas eu tenho que estar intencionalmente buscando a transformação da nossa mente. E por quê? Porque ele fala em seguida, né? Para que nós provemos, para que a gente seja capaz de experimentar. Quem que não quer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Amém? Nós vamos alcançar isso? Sim, à medida que nós intencionalmente tomarmos a decisão de transformar a nossa mente. A nossa transformação, ela implica em mudanças, em padrões de pensamentos. E aqui começa a dificuldade. Por quê? Porque a transformação da nossa mente, ela implica em renúncia. Renúncia, eu tenho que negar o meu eu. Eu tenho que crucificar a minha carne. Como Paulo fala, não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Esse Cristo vive em mim é um processo. A todo momento eu tenho que estar pensando se eu estou fazendo a minha vontade ou se eu estou fazendo a vontade de Cristo, para que Ele viva em mim. A vontade dEle tem que prevalecer. Então, se eu não estou atenta, se eu não estou, vamos dizer assim, alinhada com a palavra de Deus, se eu não conheço a palavra, como é que isso vai transformar? Como é que eu vou poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Amém, queridos? Então, nós estamos começando aí, quando a gente fala de renúncia, é algo que muitas vezes nos custa, né? E o pastor Júlio falou muito bem, porque nós não podemos oferecer nada ao Senhor que não nos custe. Então, muitas vezes, custa sim o nosso orgulho, dar um passinho para trás e falar, olha, da minha vontade eu faria isso, mas a palavra diz, é diferente. Nós temos que estar alinhados com a palavra. E para estar alinhados com a palavra, nós temos que estar atentos às nossas palavras, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando nós falamos que nós não conseguimos, ai gente, eu não consigo aceitar tal pessoa, eu não consigo mudar este hábito, eu não consigo, eu sou assim mesmo. Então, essas são mensagens que o nosso cérebro está recebendo e fala assim, bom, se ela não consegue, vai continuar assim. E o cérebro, ele não vai mudar. Esse é meu jeito, eu nasci assim, os irmãos sabem a síndrome da Gabriela. Então, nós precisamos aprender a olhar e a observar o que pensamos, porque as nossas falas, elas refletem o que está dentro de nós. E o nosso cérebro não gosta de mudanças. Então, deixa eu falar para vocês, zona de conforto, ela é boa por um tempo e o nosso cérebro gosta.
de zona de conforto por um tempo, e a partir de um determinado momento, aquilo passa a ser uma prisão. Por quê? Porque desencadeia vícios. Tem pessoas que têm vício de criticar, vício de murmurar, vício de enxergar só o que está errado. E isso nós precisamos combater pessoalmente. E nós vamos entendendo que esses vícios são desenvolvidos. E tem vício que não é ruim. Sabia que tem vício que não é ruim? Por quê? Porque eu arrumo um modo de orar e de fazer o meu devocional. Quando eu falo vício, gente, não entenda só aquela questão de droga dependente, de pessoas que usam bebida alcoólica, jogos. Não é isso. Tudo que eu faço automaticamente, sem uma consciência, isso vai se tornando mecânico. Esses dias atrás, eu falei assim, Senhor, eu preciso mudar o meu jeito de fazer o devocional. Por quê? Porque com o tempo, olha bem, gente, fazer devocional é errado? Está certo. Tem modo certo de fazer devocional? Não, é meu relacionamento com Deus. Mas se isso estiver se tornando mecânico, a minha vida espiritual, ela tende para a estagnação. E eu me propus a mudar o jeito como eu faço devocional. Por quê? Porque a minha mente, ela foi se acomodando com o jeito, e até o meu relacionamento com Deus, ele precisa ser oxigenado, ele precisa ser revitalizado. Por quê? Porque se o meu devocional ele estiver estagnado, ele estiver deteriorado, o que vai ser os outros relacionamentos? Você está entendendo quando a gente fala de uma renovação? Eu preciso fazer esse autoexame e observar o que é que precisa ser mudado. Então, renovar é eu provocar uma mudança que leva a um novo patamar. Então, eu vou retirar o que está envelhecido. O novo só vem quando o velho sai. E muitas vezes, por causa da nossa mente cauterizada, nós vamos neutralizando o poder de Deus. Deus, ele é todo-poderoso, mas a minha condição humana, muitas vezes, restringe e limita o atuar de Deus. Você lembra que Jesus não fez muitos sinais por causa da incredulidade? Ele tinha poder, ele queria fazer, mas ele não conseguia. Então, nós também temos que alinhar, para que a gente não fique sem a bênção permanente e renovada. Então, nós temos esse risco de neutralizar o poder de Deus quando nós não colocamos em prática, por exemplo, aquilo que nós aprendemos. Não é fácil, mas também não é difícil. Não é impossível ter as mudanças. E implica em esforço, implica em intencionalidade. Veja bem, se fosse impossível, Paulo ele não colocaria aqui e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Significa o seguinte, que transformar é uma atitude que eu preciso tomar. Tem coisas que Deus vai fazer independente da minha e da sua vontade. Ele não vai perguntar se o sol vai nascer, se a chuva vai cair, se vai ter ou se não vai ter algumas situações na nossa vida. Mas tem coisas que dependem de mim e de você. E a palavra, ela vai nos levar a arrumar a ótica, como nós vemos as coisas, como Deus trabalha. A palavra é como se ela ajustasse o foco. Vocês já devem ter visto em algum lugar um vídeo desfocado. Aí alguém vai lá e ajusta o foco. A gente, quando dá aula e usa retroprojetor, a gente às vezes precisa fazer os ajustes.
Então, a palavra, ela faz isso em nós. Ela ajusta o nosso foco com relação às coisas da vida. Então, para pensar um pouquinho. Tem alguma coisa na sua vida que necessita um ajuste de foco? Eu creio, tenho plena convicção que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz para trazer esse ajuste necessário, né? Então, Isaías 26:13, ele fala assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Esse é o ajuste da nossa mente, né? E se a mente estiver bem? E se eu consigo fazer esse trabalho intencional, diário, de buscar esse ajuste da minha vida na palavra de Deus? Se eu continuo buscando essa transformação? Primeira coisa que eu quero aqui pontuar para vocês: se a mente estiver bem, a sua mente vai conquistar a paz que excede todo entendimento, conquistar um entendimento em meio à crise. 1 Coríntios 2,16 fala assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. A questão de ter a mente de Cristo significa que nós, muitas vezes, pensamos de um jeito errado. A hora que nós somos salvos, a hora que nós aceitamos Jesus, nós estamos unidos agora a Ele. Nós temos uma fonte de ligação com a palavra de Deus. Então nós recebemos da fonte de água viva. Por isso é que nós temos a mente de Cristo, porque nós estamos ligados a Ele através do Espírito Santo. Graças a Deus por isso. Então, esse elo de ligação é que faz com que a gente tenha a mente dele. Nós podemos aprender com ele a respeito de todas as coisas. A maioria de nós recebemos uma mente saudável, queridos, quando nós nascemos. E deixa eu falar para vocês. Nós nascemos com a marca do pecado. Mas a nossa mente, ela era frutífera. Ela era criativa, ela era espontânea. E ao longo da vida nós vamos perdendo isso. Nós vamos ficando, nós acabamos deixando aquela espontaneidade restrita ao orgulho, ao egoísmo. Então, nós vamos perdendo a nossa mente frutífera, que, aliás, foi o próprio Deus que nos deu essa mente espontânea, essa mente que vê as coisas boas. A criança, ela não fica criticando muitas vezes, ela olha e ela entende, ela aceita. Mas a gente vai perdendo isso. Interessante que o pastor Júlio, enquanto ele ministrava, ele falou de Adolf Hitler. E está aqui na minha pauta, né? Porque eu tenho 2 exemplos de pessoas que usaram a sua mente de uma forma que ele decidiu usar. Um foi o Adolf Hitler. Ele tinha uma mente, ele era inteligente, mas ele usou a inteligência dele para matar mais de 6 milhões de judeus. Vai dizer que ele não tem estratégia? Vai dizer que ele não era uma pessoa com capacidade? Claro que era. Mas ele usou a mente dele para algo que hoje a gente sabe, né, que causou muitos danos. Mas nós também temos Alexandre Fleming, que inventou a penicilina, o antibiótico. Cada um desses 2 resolveram colocar a mente para funcionar numa direção. Alexandre Fleming, o que ele fez até hoje cura pessoas. Até hoje é usado os antibióticos. Então, veja, nós temos o livre-arbítrio. Mesmo que a gente não tenha toda aquela mente criativa quando éramos criança, mas nós temos a mente que nós podemos
trabalhar e moldar através da palavra. Então, qual é a mensagem que essas duas pessoas deixam para nós? Decisão. Eu preciso decidir como eu vou utilizar a minha mente. E eu e você, muitas vezes durante o dia, estamos a todo momento escolhendo entre agradar a Deus e fazer a nossa própria vontade. Se a nossa vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, amém. Não. Eu vou sempre buscar a vontade de Deus e depois eu vou alinhar as minhas vontades. Então, primeira coisa que eu quero que você saiba, a mente curada, transformada, ela conquista. Mas para eu conquistar, eu tenho trabalho. E esse trabalho se chama decisão. Entenda que o homem já foi para a Lua, nós escalamos cumes de montanhas altíssimos, ou mergulhamos em profundezas de oceano, mas a mente humana ainda é misteriosa. Ela ainda precisa ser muito estudada. Você sabe que no computador, quando você salva o que você quer. Não é isso? Você faz lá o seu trabalho e você salva o que você quer. E tem coisas que você fala assim, isso aqui não vou salvar não, deleta e joga fora. Na nossa mente não é assim. Nós passamos o tempo todo assimilando o que nós vemos, o que nós assistimos, o que nós lemos, o que nós ouvimos. Nós não conseguimos falar assim, não, isso eu não vou registrar. Já entrou, querido. Por isso que muitas vezes nós vamos tratar de traumas lá da infância. Por quê? Porque a gente foi absorvendo tudo o que foi acontecendo ao longo da vida. E aí eu chego na idade adulta com mágoa, com ferida, com ressentimento. E o que eu tenho que fazer muitas vezes? Pegar aquela situação anterior, reviver, perdoar para prosseguir. Então, a nossa mente, ela está o tempo todo recebendo informações. Pausa. Está entendendo agora onde é que entra a minha decisão? Eu preciso começar a selecionar o que eu ouço, o que eu vejo, o que eu busco, o que eu leio. Eu preciso selecionar. A gente muitas vezes vai abastecer o carro e a gente busca aquele posto de gasolina que tem a gasolina boa. Você vai na feira, você sabe a banca que está com o alimento estragado, está meio cansado, mas a gente não usa esse mesmo critério para os nossos pensamentos. A gente não usa esse mesmo critério de seleção para falar assim, olha, a gente vê e ouve muita coisa. E como é que eu vou conseguir selecionar, pastor Silas? Como é que eu vou conseguir? Porque eu estou no mundo, eu vejo muita coisa, até o que eu não quero ver, eu vejo. Não é isso? Queridos, o único modo de nós não sucumbirmos à podridão que nós muitas vezes vemos é estar mergulhados na palavra de Deus. É o único jeito. Pode fazer balé, pode fazer ginástica, pode fazer judô. É tudo muito bonito. Pode aprender música, porque nós vemos muitas vezes projetos sociais e é muito bom. E eu estou aqui carimbando, é válido. Mas a base de tudo isso tem que ser a palavra de Deus. Paulo está falando, não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com o que você vê na televisão. Não se conforme com o que você vê no seu computador. Renove a sua mente. Apaga esse site. Sai deste canal. Arruma melhor a sua programação. Não aceite. Por quê? Porque isso está entrando na sua mente. Está formando a sua personalidade. E muito provavelmente vai te levar a tomar decisões baseados no que está entrando na sua mente. Glória a Deus.
Glórias a Deus. Então, olha bem, queridos, o que entra na nossa mente e como você lida com o que entra vai determinar as suas atitudes e a sua personalidade. Nós muitas vezes fazemos a higiene física, mas nós não fazemos a higiene da mente. E aqui eu tenho outro parênteses. Quem coloca para fora o lixo que está na nossa mente somos nós. Nós é que decidimos o que não vai entrar, e se entrar, eu preciso trazer um modo de trabalhar com a palavra de Deus, para que esse lixo não permaneça na minha mente e no meu coração. Vamos fazer um exercício prático. Quando nós juntamos o lixo da nossa casa, o lixeiro entra na sua casa para tirar? Não. Você pega o sacolinha de lixo e põe lá fora. Na nossa mente é assim também. Nós precisamos tirar, e muitas vezes é entregar na mão de Deus, falar, Senhor, limpa a minha mente. Imagina algo que rouba a sua atenção. Imagina algo que muitas vezes prejudica. Você sabe como que a gente sabe que aquilo está tomando o nosso tempo? Que aquilo está prejudicando a nossa vida? Observe quanto você gasta de tempo, que isso muitas vezes é um ladrão para o seu relacionamento com Deus, e quanto você gasta de dinheiro. Dependendo do tanto de dinheiro e do tanto de tempo que a gente gasta com aquilo, aquilo é um ladrão do tempo e do relacionamento que nós poderíamos ter com Deus. Então, nós temos que pôr para fora esse lixo. A transformação da nossa mente, ela passa necessariamente por uma atitude de eu tirar, jogar fora. E é eu que tenho que fazer. O lixeiro, ele não entra na minha casa. E tem outro detalhe. A hora que eu coloco o lixo para fora, eu não fico olhando, será que o lixeiro já passou? Será que ele já levou? Por quê? Porque eu corro o risco de ir lá e falar assim, acho que eu vou ficar mais um pouquinho com esse lixo aqui na minha casa. Eu coloco fora da minha vida e esqueço. E abandono. E eu coloco isso para fora. Como que eu posso evitar que a minha mente fique estagnada? E nós vamos passar para a parte prática. Primeiro, querido, evite a solidão. A solidão é fera, a solidão devora, é a amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz os nossos olhos caminharem lentos, causando um descompasso no nosso coração. Isso não é bíblico, isso é uma poesia, mas ela é muito válida, porque a solidão, ela devora mesmo. Eu não sei você, mas eu já tive tempos onde eu construí muros. Por quê? Porque a pessoa, quando é ferida, ela constrói muros e ela faz um pacto secreto consigo mesmo. Ninguém vai mais me magoar, me machucar, me humilhar. Eu não vou mais me relacionar com tais e tais e tais. E eu levanto um muro. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque num primeiro momento, esse muro, de fato, ele é uma proteção. Mas num segundo momento, ele é uma fortaleza que te isola. E você vai se ver aí num mundo onde você não tem mais ninguém a quem recorrer. E aqui nós temos que pensar, ou eu corro o risco de ser magoada e ferida, ou eu corro a certeza de estar isolada e abandonada. Eu fiz uma decisão, queridos. Eu prefiro correr o risco de ser magoada, porque eu também corro o risco de ser amada. E aí, o risco, para mim, vale a pena. Amém, queridos? Amém. Deus seja louvado. Você sabe que nós corremos risco, sim. O mundo muitas vezes é cruel, mas existem pessoas boas. E a gente tem que ir tirando, talvez se você construiu esse muro, eu quero falar para você, querido, nem que seja um tijolinho de cada vez. A gente, quando é magoado, a gente tem essa tendência de se fechar, de recuar.
Mas eu vou te encorajar esta manhã, um tijolinho de cada vez. Vai tirando, vai deixando as pessoas se aproximarem. Não é garantia que você não vai ser magoado, mas também, lembre-se, você magoou alguém, você feriu alguém, e a vida vai ser assim até que Jesus volte. Mas a gente não perde a esperança. Então, eu vou dizer para você ter uma mente renovada, não fique sozinho. Provérbios 18:1 fala, quem se isola busca interesses egoístas. Muitas vezes eu quero só o meu pensamento, eu não quero discutir com ninguém, eu não quero compartilhar, não quero ser confrontado. Esse é o maior problema quando a gente se isola, porque não ser confrontado é uma zona de conforto. Essa zona de conforto, num primeiro momento, pode te ser favorável, mas num segundo momento, o distanciamento das pessoas, a solidão, ela vai te pegar. A solitude é uma bênção, momentos de solidão, mas é aquele momento necessário para você recarregar as forças e estar de volta, né, na convivência, na medida do possível. Não é isso? E o segundo ponto, fuja de pensamentos destrutivos. Mateus 7:21 fala, pois o interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios e os adultérios. Veja, a nossa mente, ela não é uma mente curada, sarada, e ela pode provocar os pensamentos destrutivos. E nós temos que aprender a lidar com isso, com a nossa mente. Esses dias atrás, eu estava conversando com uma amiga, ela falou que era um caso lá a respeito de uma multa. Ela falou assim, imagina, não vão tirar essa multa. Aí o marido dela, a mãe dela, falou, mas você só pensa negativamente. Veja, é difícil tirar a multa, mas ela poderia ter falado assim, olha, pode ser difícil, mas para Deus é possível, pode ser que naquele momento... Então, o meu pensamento, ele tem que estar voltado para quê? Para a parte cheia do copo, não para a parte vazia, não para aquilo que muitas vezes a gente fica assim, não vai dar certo. Isso é uma mente derrotada. A transformação da nossa mente, ela está sempre buscando possibilidades positivas, aquilo que de melhor pode acontecer conosco. Essa é a mente transformada, porque a nossa tendência é olhar e ser igual à hiena, que falava o quê? Ninguém vai saber, né, gente? Porque isso aqui é antigo. Ó vida, ó céus, ó azar. Então, nós não podemos nos render ao pessimismo, nós não podemos nos curvar ao derrotismo, ainda que a videira não floresça, que o fruto da videira minta, que não haja animal no curral, eu continuarei crendo. É assim que nós vamos andar, gente. Desculpa se muitas vezes a gente fica enfatizando um detalhe. Então, primeiro, não fique solitário. Segundo, fuja de pensamentos destrutivos. Terceiro, difícil, mas é um exercício que vale a pena. Liberte-se de mágoas e amargura. Liberte-se. Sabe qual é o único caminho da libertação de mágoa e amargura? Perdão, Sidney. Perdão. Eu preciso perdoar, eu preciso receber o perdão. E muitas vezes a culpa, o rancor, a mágoa, a ferida, isso é um fardo. E isso cauteriza a mente. Isso impede que a gente viva em novidade de vida. Isso impede que eu veja a beleza, muitas vezes, das pequenas coisas que Deus está fazendo. Por quê? Porque Deus está fazendo. Ele está fazendo. E muitas vezes Ele está querendo que a gente tire os olhos do caos, tire os olhos da crise e olhe para Ele, autor e consumador da nossa fé. É importante eu me libertar. O caminho para essa liberdade, para essa renovação, chama-se perdão. Gente, perdão tem uma
porta. A porta tem maçaneta só do lado de dentro. Por quê? Porque é uma decisão, não é um sentimento. E eu tomo uma atitude de perdoar. Eu abro a porta e falo assim: Senhor, me ajuda nesse processo, porque eu sozinha não consigo. Eu tenho feridas, as minhas feridas são legítimas. As pessoas me abusaram, elas foram más comigo, eu fui enganada, fui traída. A minha ferida é legítima, mas eu hoje abro mão do meu direito de reivindicar a minha ferida, porque eu quero o perdão. Eu quero liberar o perdão. É o único caminho. E eu quero te encorajar a pedir para alguém te acompanhar nesse caminho de perdão. Procure ajuda, procure uma ajuda pastoral. É um caminho que muitas vezes você não precisa fazer sozinho. A decisão é sua, mas o caminho pode ser junto com alguém da sua confiança. 4. Tenha sempre uma mentalidade de abundância. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Fuja da escassez. Deu errado, aconteceu um problema, não culpe ninguém, busque ajuda, aprenda com os erros, sacode a poeira, dá a volta por cima, gruda na mão de Jesus e vai. Seja bom, seja do bem, valorize os seus erros. Você sabe que uma das formas da gente fazer as pazes com o nosso passado, e eis aqui alguém que sabe muito bem o que é fazer as pazes com o passado, é você enxergar ensinamentos nos erros que você mesmo cometeu. Quando eu falo de ressignificar emoções, eu estou falando de olhar para aquilo que aconteceu, recolher algo de bom e seguir em frente. Então, viva sob a perspectiva de que Deus tem planos de bem e não de mal para te dar o fim, que Ele tem um propósito. Amém, queridos? Valorize o seu passado, mesmo que tenha sido um passado de dificuldades. Valorize os seus pais, mesmo que tenham sido pais que às vezes não estavam dentro dos padrões que um dia Deus sonhou para mim e para você. Valorize, aprenda, perdoe e siga em frente. 5, se a sua mente for boa, você será abençoado. E eu quero ler aqui o Salmo 1, do 1 ao 3, que fala: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. À beira de águas correntes. A palavra, ela é águas correntes. Eu estou plantada do lado. E sabe o que vai acontecer? Dá fruto no tempo certo. As suas folhas não murcham. E tudo que faz prosperará. Amém. Intencionalmente, queridos, se plante no rio de águas vivas, que é a palavra de Deus. Intencionalmente. Por quê? Porque ali você vai ver os frutos que o Senhor vai te trazer. Eu quero te convidar para ficar em pé. O pastor Silas falou agora há pouco, que na hora da ceia, né? Que nós temos que não apenas convidar alguém para vir na igreja para conhecer Jesus, mas através da nossa vida conhecer a Cristo. E um modo que eu entendo que você pode sair daqui e pegar essas duas palavras: eu vou fazer
esse contágio, eu vou conseguir anunciar as boas notícias, porque o Evangelho, ele é essa boa notícia que o mundo está precisando. À medida que eu estiver com a minha mente transformada, a hora que eu tenho a minha mente transformada, eu consigo levar as boas notícias. Na mente curada, a mente curada, a última palavra não é do cientista. A sua mente, quando está curada, a última palavra não é do cientista, não é do jornalista, não é do advogado, não é do político. A minha e a sua mente curada, a última palavra é de Deus. Perdi meu emprego, Carmen. A estatística pode falar do desemprego, da fome, da dificuldade, mas o meu Deus, Ele me diz que eu sou mais do que vencedor. Eu acordo de manhã e eu vou à luta, eu vou bater e eu vou procurar um emprego. É a palavra de Deus que me direciona. Carmen, eu estou doente. Ok, o exame está falando isso. Mas a palavra diz que nas suas pisaduras eu fui curada. Então, em que eu vou pôr a minha mente? Em que eu vou pôr o meu olhar? A última palavra é a palavra de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Não foi assim que Jesus venceu o inimigo quando ele saiu dos 40 dias? Através da palavra. Não é diferente comigo e com você. Eu quero convidar você para orar. Eu quero convidar para que você saia esta manhã com um propósito. Falar, Senhor, o mundo tem trazido informações que muitas vezes eu recolhi, eu trouxe para a minha vida, mas que não é verdade. Que esta manhã você tome a decisão de falar, Senhor, eu quero transformar a minha mente. Eu quero viver a paz que excede todo entendimento. Eu quero ver a tua mão em meio às crises. Limpa meus olhos, limpa a lente como eu tenho enxergado. Amado, querido Deus, graças te damos. Graças te damos, Pai, porque nós não precisamos sucumbir e nem morrer. Emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, com o que o mundo tem nos trazido, mas a tua palavra nos dá vida. A tua palavra nos dá vida em abundância. A tua palavra nos sustenta em meio ao caos. E nós declaramos hoje que nós queremos ser transformados pela tua palavra. Pai, nos livra da solidão. Pai, nos dá o discernimento para ter coragem de nos relacionarmos, ainda que possamos ser feridos, mas nós podemos também ser amados. Pai, nos ajuda a discernir os pensamentos destrutivos, que nós possamos nos apegar aos pensamentos de vida. E Pai, nos liberte da fortaleza, das mágoas, das tristezas. Que nós tenhamos essa coragem, Pai, de fazer esse caminho de perdão. E estar com a nossa mente livre. Como Paulo esteve em prisões, mas a sua mente estava livre. Pai, e com tudo isso, nossa mente transformada, nos ajude a conquistar. Nossos relacionamentos sejam saudáveis. Nosso relacionamento com o nosso próximo seja um reflexo da nossa mente que é transformada pelo Senhor. Nos ajuda e nos abençoe. Entregamos, Senhor, esta palavra em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, queridos.